Em novembro, a mineira Kellen Oliveira, de 42 anos, usou uma caneta emagrecedora do Paraguai, vendida de forma ilegal e sem prescrição médica. Dias depois, passou a sentir fortes dores abdominais e precisou ser internada. O quadro de Kellen foi piorando e os médicos diagnosticaram a síndrome de Guillain-Barré, doença rara em que o sistema imunológico ataca os nervos periféricos, causando fraqueza muscular progressiva, dormência e formigamento. Kellen está internada até hoje na UTI em Belo Horizonte. O caso dela chama atenção para o perigoso comércio de canetas emagrecedoras ilegais. Dados obtidos pelo Fantástico comprovam que esse mercado clandestino vem aumentando vertiginosamente. Em 2024, a Receita Federal apreendeu 2.500 unidades de canetas ilegais. No ano passado, foram 30 mil canetas emagrecedoras. Esses produtos podem causar efeitos colaterais extremamente severos e até levar os pacientes ao óbito. É sobre esse assunto que vamos conversar hoje com o coordenador do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e presidente da ABESO, Dr. Fábio Trujillo. Eu sou a doutora Thelminha e está começando mais um podcast do Bem-Estar. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Oi, doutora Thelma, eu que agradeço aí o convite, tá? E participar e poder esclarecer as dúvidas. Doutor, a caneta usada pela paciente que está internada, né, em estado grave em Minas Gerais, ela é conhecida informalmente, né, como Monjaro do Paraguai e é trazida ilegalmente para o Brasil. Eu queria começar falando que tipo de produto é esse e o que tem dentro dessas canetas. Bom, eu acho que a primeira coisa que é importante nesse caso é que Monjaro, tá? É uma marca de uma determinada empresa e a substância que tem no Monjaro, ela chama tirzepatida, que é um medicamento que é usado para o tratamento da obesidade. O que acontece com essas canetas que podem ser falsificadas ou trazidas de forma ilegal, as famosas canetas do Paraguai, na verdade, a gente não sabe ao certo o que tem ali. Então, pode ser que tenha mesmo a tisepatida, mas a gente não sabe a origem dessa substância, a procedência, como ela foi manipulada, como ela foi armazenada, se as concentrações elas são realmente aquelas, ou se não existe contaminação com outras substâncias ou mesmo outros medicamentos ali dentro. Então, eu acho que eu chamo mais atenção a esse respeito sobre o problema da automedicação, que é você usar um medicamento sem uma orientação de um profissional adequado. Com certeza, doutor. A gente tem visto muitas pessoas usando mais por um padrão estético do que por buscar a saúde de verdade, né? Por indicação médica de verdade. Agora, eu queria saber um pouquinho sobre o acondicionamento dessas canetas, porque precisa ter um cuidado nesse transporte e provavelmente isso não está acontecendo com essas canetas que chegam aqui ilegalmente, não é? Eu acredito, né, o acondicionamento dessas canetas é muito importante. Na verdade, o acondicionamento desses medicamentos, e no caso específico a tirzepatida, que está presente nessas canetas ditas paraguaias, a maioria, ela é muito importante. E eu não sei te dizer se esse acondicionamento está sendo bem feito ou não, mas provavelmente esse produto ele está sendo vendido de forma ilegal. Então você não sabe também quando ele é vendido de forma ilegal, num ponto, digamos assim, via um lugar que não está autorizado a isso, você está sujeito a tudo isso, né? E o ideal é que essas canetas, esses medicamentos,
antes de serem abertos, eles sejam acondicionados em geladeira. E eu chamo atenção também por um fato que às vezes as pessoas não se atentam, porque uma coisa são as canetas do Paraguai. Mas, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais nos aeroportos e em outras vias, ou mesmo pessoas trazendo do exterior esse tipo de medicamento. E muitas vezes, mesmo que ele acondicione em um determinado local, a variação de temperatura pode influenciar muito na efetividade. Então, você pode comprar, por exemplo, uma Trizepatida original nos Estados Unidos ou na Europa, e, por exemplo, se você colocar na bagagem de porão, como lá a temperatura é muito mais baixa, você pode causar uma alteração da ação dessa medicação. Então, eu também aconselho, assim, isso, eu não estou falando trazer os medicamentos para a venda, mas, por exemplo, quem usa e vai fazer uma viagem, é importante saber disso. Muitas vezes as pessoas colocam na mala. E, na verdade, o ideal é na bagagem de mão. Então, o acondicionamento é muito importante e como muitas vezes essas canetas elas vêm por vias ilegais, a gente acredita que isso não seja respeitado. Com certeza. E por ser uma caneta também, né, doutor? É muito fácil de transportar, né? Transportar várias de uma forma inadequada. E aí esse acondicionamento inadequado também pode favorecer a infecção, que provavelmente, né, deve ter sido o gatilho dessa paciente que desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré, que é essa doença rara, grave e autoimune. E que outras complicações podem acontecer nesses casos? É muito importante, né, nesse caso, né, uma coisa, eu acho que no caso dessa paciente, por exemplo, ela, a gente acredita que seja devido ao uso da tisepatida que veio do Paraguai, como foi comprada ou trazida de forma ilegal, a gente não sabe o grau de contaminação que tinha dentro ali da substância. E por ser uma doença autoimune, o Guillain-Barré, talvez pudesse a qualidade dessa medicação não ser tão adequada e, junto com o mau acondicionamento, ser um fator adicional para contribuir com o que aconteceu. E aí, esse acondicionamento incorreto, ele pode gerar outras consequências sérias também, assim como a síndrome de Guillain-Barré? Olha, o acondicionamento, não existe muitos estudos em relação às consequências do acondicionamento inadequado, tá? Mas, se você pensar que ali tem uma substância que deveria ser, acondicionada em determinada temperatura e não foi feito dessa forma, e você então transforma uma substância ativa em uma substância que a gente não sabe realmente o que ela pode levar. A gente sabe que a diminuição do efeito, provavelmente isso vai acontecer, mas todos os efeitos que esse problema do acondicionamento pode levar são pouco estudados e pouco explicados. Então, pode ir desde a indução do sistema imunológico de uma pessoa, levando a desencadear um gatilho, por exemplo, para o desencadeamento de uma doença autoimune, como outros problemas. Eu vejo que o principal problema está em saber qual é o grau de contaminação que tem nessa substância que está vindo, que tem nessa caneta que não foi fiscalizada, que não sabe se teve alguma adulteração ou se o mesmo fabricante, que muitas vezes não é legalizado, ele seguiu as normas corretas. Então, eu vejo, no caso dessa paciente, que não dá para a gente afirmar que foi só uma questão de acondicionamento. Eu acredito que vários fatores podem ter interferido nesse
processo, mas o mau acondicionamento, sim, pode ter sido um dos fatores por fazer com que essa substância, ela, de alguma forma, ela mude a sua constituição e a sua efetividade. E, doutor, tem uma caneta especificamente chamada Lipoless que, apesar de proibida pela Anvisa, segue sendo anunciada nas redes sociais, as pessoas compram pela internet. Precisa ter receita médica, né, para comprar essas canetas. Explica, por favor, que tipo de receita é necessária. Você falou uma coisa, um assunto que, para mim, é o ponto central, é a prescrição médica, certo? No Brasil, o que acontece? Você, para prescrever esse medicamento, você pode fazer num receituário normal, o médico, tá? E a farmácia, então, vai fazer ali ou a retenção da receita, ou se for uso contínuo, ele vai anotar ali, porque geralmente uma receita pode ter até a duração de 2, 3 meses, já que o tratamento da obesidade ele é contínuo. No caso do Lipolés, na verdade, a legislação do Paraguai ela é diferente da nossa. E lá é permitido a comercialização desse medicamento. Mas, recentemente, um posicionamento dos médicos endocrinologistas e de outras especialidades do Paraguai, preocupados com esse uso indevido, com essa febre, estão pedindo que lá também seja exigido a receita. Por quê? Porque lá no Paraguai não existe a necessidade da receita médica. Então, por isso facilita também que muitos brasileiros vão para o outro lado, vão para o Paraguai e adquirem esses medicamentos sem receita médica e acabam vendendo de forma ilegal na internet. Por quê? Porque a venda de um medicamento desse no Brasil, ela é ilegal, sem prescrição médica, né? Sim, eu acho que também exige, né, que as pessoas tenham um pouco mais de conscientização de que a receita médica, né, essa exigência não é para dificultar que você compre algo, e sim é uma validação de que você necessita utilizar, né, algo ali para o seu organismo sem que te prejudique. E aí, doutor, o que está acontecendo também, além dessas canetas que chegam no país ilegalmente, são as canetas manipuladas, né, que são feitas ali nas farmácias de manipulação. Tem clínica de estética que já vende um combo, né? Já passa ali pela avaliação, já manda para a farmácia para manipular, com receitas dadas por médicos. E aí eu queria saber se isso pode, qual o risco de usar uma caneta manipulada. Bom, na verdade, quando a gente fala em caneta que contém medicamento para emagrecer, tá? Hoje aqui está mais na febre é a tirzepatida, que a gente tem aqui como um nome comercial de Monjaro, tá? Mas também uma das mais frequentes antes do Monjaro, era a semaglutida, que era o Ozempic ou o Wegovy, que também são medicamentos usados para o tratamento da obesidade e, quando indicado, eles são efetivos e que também, muitas vezes, são contrabandeados. Mas a semaglutida, que é a medicação do Ozempic e do Wegovy, ela está proibida de ser manipulada nas farmácias de manipulação. Porém, a tirzepatida, a Anvisa, ela não proibiu as farmácias de manipulação de manipularem essa substância. Então, se a gente for ver do ponto de vista legal, pode sim a tirzepatida ser feita numa farmácia de manipulação. Agora, isso se aproveita também de uma certa brecha na lei que diz que ela pode ser manipulada, mas em quantidades pequenas e não em quantidades
de forma industrial, em forma de grandes quantidades, o que a gente enxerga no Brasil que está acontecendo. Na verdade, existe um comércio dentro das farmácias de manipulação de vendas de um número muito elevado, que não é uma coisa pequena que está na lei. E aí vem uma outra questão. Poxa, apesar de ser aprovado pela Anvisa a manipulação da tirzepatida, a gente tem que pensar algumas coisas. A primeira coisa, poxa, se a detentora da patente desse medicamento não passou essa fórmula para ninguém. Ou seja, qual é a origem e a procedência dessa tirzepatida que está sendo usada nessas farmácias de manipulação? A Anvisa, ela homologa, parece que duas empresas, para fazer esse tipo de importação. Mas até que ponto existe essa fiscalização? Até que ponto a gente sabe do grau de pureza disso? Então, eu respondo a sua pergunta de duas formas. Uma, a tirzepatida pode ser prescrita e feita por uma farmácia de manipulação. E respondo de uma segunda forma. Eu, como médico, não sabendo ao certo a procedência e o grau de eficácia, já que eu não tenho estudos de comparação, eu sou receoso disso. E eu sempre penso da seguinte forma: eu vou prescrever para o meu paciente aquilo que eu teria coragem de prescrever para mim e para pessoas da minha família. E eu hoje não me sinto confortável para prescrever manipulado, até porque tem esse ponto de ser feito muito em escala industrial, e cada vez a gente vê apreensões, a gente vê a descoberta de fabricação e da IFA, né, daquele produto que a farmácia vai trabalhar, em lugares aí inadequados. Com certeza. Talvez reservar essa necessidade de manipulação apenas para os casos ali muito específicos que precisam, de repente, de um ajuste de dose, né, doutor? Que é o que a lei diz, e não em larga escala como está acontecendo. E aí eu queria mergulhar um pouquinho mais nisso e entender como que a sociedade está vendo esse comportamento da banalização do uso. Porque a gente sabe que as canetas, elas são consideradas um divisor de águas, né, no combate à diabetes e também à obesidade, mas o que a gente está vendo aí na sociedade é que só não usou a caneta quem não teve acesso do ponto de vista financeiro, assim, né? Pouquíssimas pessoas, assim, não quiseram tomar e, infelizmente, a maioria delas tomaram sem orientação adequada. Então, queria entender como que a sociedade vê isso. Eu acho que aí eu posso falar em nome da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Associação Brasileira de Obesidade, e até pouco tempo eu era membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, membro não, um dos diretores do Departamento de Obesidade. Também a gente vê com grande preocupação tudo isso. Por quê? Porque existe uma diferença entre emagrecer e tratar a obesidade, e tratar o diabetes, por exemplo, né. Então o tratamento da obesidade, você precisa individualizar, não são todas as pessoas que precisam fazer o uso desses medicamentos que são usados nessas canetas, que, quando bem indicados, eles são muito importantes e têm um bom resultado, mas tem sido muito utilizado por pessoas que querem apenas perder peso rápido. Às vezes não tem nem um sobrepeso, nem uma obesidade. Ah, eu vou usar porque eu quero caber no vestido para ir numa formatura, para ir num casamento, para uma coisa pontual. E isso, então, facilita com que essas pessoas, eu acho que é importante esse trabalho de conscientização de que o uso, ele não pode ser, tomei uma caneta e pronto. Não, isso tem que fazer parte de um tratamento. E aí você tocou num assunto muito delicado, que é o assunto da acessibilidade, certo?
Então, concordo contigo que muitas pessoas que têm condições financeiras vão a um médico e ali se colocam para o tratamento da obesidade, e o médico passa aquele medicamento porque tem indicação e essa pessoa às vezes nunca mais volta, ela só usa aquela caneta porque precisa ali então da prescrição médica. Então, é algo que a gente tem que começar a ver. E aí, o que, que aconteceu para a banalização das canetas do Paraguai? Bom, como elas são mais baratas, mais em conta, porque você encontra em vários lugares, em redes sociais, e você não sabe a qualidade, muita gente, talvez por uma certa falta de conscientização mesmo, e de que da segurança, que ele está colocando a própria saúde em risco. Então, aumentou o acesso a pessoas comprarem isso, por exemplo, de forma ilegal em ruas de São Paulo ou de grandes capitais. E aí entra todos os problemas que você mencionou. Então, o que eu acredito é que existe uma diferença entre emagrecer e tratamento da obesidade ou do sobrepeso. E esse é o ponto central dessa discussão. Então, quando uma pessoa faz uso dessa caneta, ela precisa estar num programa de tratamento e geralmente envolve outros profissionais. E o tratamento da obesidade ele é transdisciplinar. E muitas vezes não, apesar dessas medicações que estão nessas canetas serem medicações altamente eficazes, nós temos outras medicações para a obesidade que, num tratamento individualizado, pode ser melhor que essas canetas. Ou seja, tratar com um profissional faz com que ele visualize a melhor opção terapêutica para cada pessoa. Com certeza. E as pessoas têm que tomar cuidado porque pode ser o barato que sai caro, né? Muito caro, cobra na nossa saúde. E aí, doutora, toda hora saem notícias de pessoas que pararam de usar a caneta e engordaram muito. Meio que tiveram ali esse efeito rebote que tantas pessoas estão falando nas redes sociais. Por que isso acontece? A pessoa que começa a usar a caneta, ela não pode parar nunca mais? Bom, não é a pessoa que usa caneta, tá? É a pessoa que trata a obesidade, certo? Então, vamos lá. Obesidade, ela é uma doença que tem várias causas. É uma doença crônica, ou seja, para a vida toda, de uma complexidade grande. Ela é tratável, mas ela é recidivante. Ela retorna, tá? Então, qualquer tratamento que você faz para a obesidade, você, inicialmente, você perde peso, mas o mais difícil é manter o peso. Porque o nosso organismo, ele tem mecanismos contrarreguladores, ou seja, a gente usa muito hoje um termo de qual foi o seu maior peso na vida. Então, por exemplo, o maior peso na vida de uma pessoa foram 90 quilos. E essa pessoa chega a 70, quando ela não tem um segmento e ela volta ao normal, a não se preocupar com a mudança de estilo de vida, o próprio organismo cria sistemas para o reganho do peso. Então, a resposta do reganho de peso da caneta tá porque ela não foi usada de forma adequada para o tratamento da obesidade. Por quê? Porque se você usar uma caneta ou duas, ou se você fizer uma dieta, por exemplo, muito rigorosa, você vai perder peso. Mas se você parar aquela dieta, você vai reganhar. Lembra dos medicamentos mais antigos? Também era a mesma coisa. A cirurgia bariátrica, se a pessoa não toma cuidado, muitas vezes ela também tem um reganho de peso importante. Então, o problema não são as canetas, mas sim a conscientização de como essas canetas, esses medicamentos devem ser inseridos no tratamento da obesidade, que envolve tanto a perda de peso quanto a manutenção do peso.
Exatamente. E sempre que possível, né, doutor, ter um atendimento multidisciplinar também, né, para manter esse acompanhamento. Muitas pessoas com obesidade também necessitam de um suporte do ponto de vista de saúde mental mesmo, né? Muitas pessoas têm gatilhos, então é importante, é imprescindível, né, ter outros profissionais ali orientando esses pacientes. Com certeza, a gente precisa ter uma linha de cuidado para o tratamento da obesidade e não estigmatizar, né. Por quê? Porque hoje muitas pessoas, elas pensam que, tratar a obesidade é simplesmente fechar a boca e fazer exercícios, certo? Como tem isso, muitas pessoas quando começam a ganhar peso, ao invés de procurar um profissional que vai ou mesmo que, pelo menos sozinho, mas que ele vai tentar ali ter um nutricionista, um psicólogo, se necessário, um psiquiatra, porque a gente sabe que a obesidade pode estar associada a alguns distúrbios alimentares, algumas alterações do ponto de vista psiquiátrico. Então, tudo isso é importante. Agora, isso não está ao acesso de grande parte das pessoas. É, infelizmente. E aí, falando em acesso, como a gente citou, do ponto de vista de custo, né? As canetas oficiais, elas são muito caras. E aí a gente sabe que a patente de algumas delas vai cair esse ano. Então, teremos canetas mais baratas e acessíveis? Qual seria o futuro de curto prazo em relação ao tratamento com as canetas aqui no Brasil? Eu não tenho dúvidas que teremos, certo? E que isso, então, vai sim impactar no custo, tá? Se você abaixa o custo, você aumenta a acessibilidade, ok? Então, eu vejo que a curto, médio prazo, nós vamos ter, sim, novas empresas fabricando esses medicamentos que são usados em canetas para o tratamento da obesidade. Aí vai vir uma outra discussão da forma, se existem estudos que compararam um com o outro, mas eu não tenho dúvidas que isso vai chegar. E um próximo passo que eu acho que vai acontecer também a curto e médio prazo é porque toda a sociedade, inclusive o governo, já entendeu que a obesidade é um grande problema de saúde pública e pode contribuir para o aparecimento de inúmeras doenças que, além de diminuir a expectativa de vida, pode aumentar muito o custo. Então, eu já começo a perceber, e a Abeso e a SBEM têm trabalhado muito essa conversa com os nossos governantes, que exista uma linha de tratamento para a obesidade, para que uma pessoa que não tenha condições de pagar um tratamento para a obesidade, ela possa, pelo SUS, encontrar uma equipe transdisciplinar treinada no tratamento da obesidade e que, se necessário, prescrever um medicamento, que esse medicamento também esteja disponível no SUS. Ou, se precisar de uma cirurgia bariátrica, a gente já tem. Mas eu acredito que muito em breve a gente vai ter medicamentos para a obesidade já disponível no SUS. A grande questão é treinar os profissionais para fazer o uso adequado e nas pessoas que têm realmente indicação. Com certeza, afinal, doenças cardiovasculares, infelizmente, são as que mais matam no nosso país e a gente precisa atuar na prevenção ali, na base, né, que nós temos no SUS, Programa de Saúde da Família, que desempenha esse papel. É uma ferramenta muito eficaz, né, para poder desempenhar esse papel. Eu concordo contigo, né? Só que é muito importante a gente diferenciar prevenção de tratamento, tá? A prevenção, então, é aquela pessoa que não tem obesidade e a gente, então, vai fazer medidas para aquilo. Mas a gente precisa também ter um tratamento para as pessoas que convivem com obesidade, um tratamento que seja amplo também no sistema de saúde ou no saúde da família. Ah, sim, é que eu quis dizer a prevenção da doença cardiovascular, que é o desfecho final, que é o Desculpa, infarto, aí. ao É, tratar a é. obesidade. Mas é isso, Uhum. doutor, estamos alinhados. Todo mundo tem que ter, com certeza, o acesso, tanto à É. prevenção quanto ao tratamento dessa
doença crônica, né, que precisa de atenção. Então, para encerrar, dito tudo isso, eu queria saber qual a sua orientação para quem precisa perder peso. A minha orientação para quem precisa perder peso é a primeira coisa é entender que não é culpa dela, tá? O excesso de peso. Que o excesso de peso é uma doença. E talvez uma das grandes barreiras que a gente tenha para o tratamento da obesidade é essa estigmatização que a pessoa acha que é por culpa dela. E segundo, quando ela perceber que estar acima do peso, ao invés dela buscar uma solução por conta ou comprando produtos que são vendidos na internet ou anunciados por influenciadores digitais como suplementos que resolvam a perda de peso, que ela procure um profissional para o tratamento da obesidade. E esse profissional, então, ele vai conduzir de forma individualizada o tratamento daquela pessoa. Não existe o mesmo tratamento para todos. Então, a frase final é: se você estiver acima do peso, não tome medidas por conta própria. Procure um médico para te auxiliar. Perfeito, doutor Fábio, muito obrigada. Eu tenho certeza esse assunto que é tão popular, que todos os dias repercute muito nas redes sociais e foi muito esclarecedor todas as suas falas aqui no nosso podcast. Eu que agradeço e espero ter contribuído e estou sempre à disposição. E eu acho que programas e conversas como essa de credibilidade é talvez algo que hoje as pessoas mais precisam, porque muitas vezes as pessoas não sabem em quem acreditar. E um programa como esse tem toda a credibilidade para levar a informação correta, porque eu sei do cuidado que vocês têm na escolha dos profissionais que vão discutir, dos temas, como vão ser abordados. Então, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Esse podcast teve gravação de Ana Amélia Bazella, edição de Dayano Orozco, roteiro e direção de Karina Dorigo. Esse podcast tem informação útil para a sua saúde. Compartilhe com a família, com os amigos. Eu sou a doutora Thelminha e semana que vem tem mais podcast do Bem-Estar. Até lá!